Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 23 a 25, tem um texto que diz: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga dos judeus. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais precisamente o caminho de Deus. Amém? Queiram, por bondade, estarem sobre os vossos lugares, enquanto agradeço a Deus pela oportunidade de me dar Ele estar mais uma vez podendo servir de forma imerecida a esta igreja. E quero externar a minha gratidão ao pastor Osival, presidente desta igreja, desta convenção, sua muito digna esposa, irmã Diana. Em nome deles, reverencio e externo a gratidão a todo o ministério, à igreja. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, irmã Valéria, todos que com eles coordenam a união de varões, a cada um e a todos. Que Deus recompense-os por me dar a honra de fazer parte da vossa história e estar presente com os irmãos de Petrolina. É uma alegria conhecê-los. Queridos, também eu quero dizer da minha alegria de rever alguns amigos, cantora Fabrícia, estudante Júnior, e agradecendo ao cantor Sandro pela receptividade, a locomoção da minha pessoa. Que Deus os abençoe. Em vossos nomes, externo a minha gratidão a todos os demais amigos. Amados, como texto, há uma proposta temática baseada na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes do contexto em apreço, oração versus intelectualidade. Quando nós analisamos, obviamente, a carta de Paulo, Paulo funda a igreja, ou inaugura, digamos, na nossa linguagem, por volta dos anos 52 depois de Cristo, no começo, ou no fim e no começo, fim da segunda viagem e começo da terceira viagem missionária. Quando nós analisamos o contexto da igreja, ela foi fundada debaixo de oração e de poder, tendo em vista que na época a cidade de Éfeso era a cidade mais importante, fazendo parte da província romana na Ásia Menor, em todos os aspectos. Ela, tanto no aspecto econômico, religioso, sobretudo, porque nela estava o templo de Diana, e isto atraía muitos idólatras. A história diz que a cidade de Éfeso vivia uma idolatria tremenda, e além disso, muitos judeus habitavam na cidade de Éfeso e tinham liberdade de praticar as suas religiões, ou a sua religião. Então, quando nós observamos o contexto que Paulo traz, e a carta mostrando a perseverança da igreja, quero tomar por base esta história, para entendermos o texto que nós lemos. Os irmãos hão de convir que nós estamos diante de um texto que apresenta judeus, homens e mulheres que foram criados no judaísmo. Ou seja, li acerca de 4 personagens
que mudaram o contexto de Éfeso. Quando nós analisamos a formação de um judeu, sobretudo no contexto masculino, os irmãos hão de convir que havia uma convicção lógica que era impossível mudá-la na ótica humana. Diz o contexto histórico que todos os judeus com base bíblica, eles eram formados desde criança, sobretudo os homens ou os meninos, porque o sonho dos pais era torná-los celebridade na lei de Moisés. Então, com 6 anos de idade, a intelectualidade, mais o poder da oração era implícito nas crianças por meio do Beit Talmud. Quando, com cerca de 6 anos, eles começavam a ser instruídos. A palavra Beit, obviamente, quer dizer casa no original, e Talmud quer dizer instrução, ensinamento e aprendizado. Então, os pais, no caso, como eu estou tomando por base o homem, que é uma reunião masculina, então o homem era ensinado pelo pai. A criança, ele agora ia aprender até os 12 anos a lei de Moisés. Durante 6 anos de Beit Talmud, ele aprendia o seguinte contexto: a lei, com base no contexto de Levítico, e mais os 5 pontos principais da Torá, que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois que eles terminavam, eles passavam a aprender o comportamento. Terminando o comportamento de um judeu, pode observar que isto é tão forte, Fabrícia, que até hoje eu digo, porque já fui algumas vezes em Israel e em muitos países do mundo, e aonde tem colônia judaica ortodoxa, não muda até hoje. Então isso era tão forte que quando eles terminavam o primeiro, lei, comportamento, alimentação, eles estavam prontos para uma nova transição. Era quando eles completavam 12 anos, e aqui era o sonho de qualquer pai levar o filho para a sabatina, para testar e ver a intelectualidade. Então, com 12 anos, terminava o Beit Talmud, o ensino, a instrução do pai em casa. Com 12 anos, eles eram levados para o templo, sendo perto de Jerusalém, ou para uma sinagoga quando longe. Então os pais traziam e o colocavam diante dos mestres da lei de Moisés, os escribas. Então era formado, digamos, para melhor entendimento, uma mesa examinadora para ver, ouvir o que este menino aprendeu no Beit Talmud, se ele tinha futuro de ser uma celebridade, formador de opiniões do judaísmo. Então, com 12 anos, ele se sentava na frente dos doutores, e os doutores perguntavam pergunta concernente à lei, comportamento e alimentação. Então, conforme a desenvoltura daquela criança com 12 anos, os mestres aprovavam ou não. Quando eles eram aprovados, então eles poderiam escolher quais dos mestres queriam ser discípulos. Então, escolhendo um dos mestres, a partir dali, ele agora era aceito, e aceito como uma grande mente intelectual. Então, a partir de 15 anos, eles iam estudar e começar o Beit Midrash, Beit, sala ou casa, Midrash, o acurado. Agora eles vão descer, eles vão estudar minuciosamente todo o contexto da lei. Eles vão aprender os contextos principais, versículo por versículo, além de aprender acerca do seu mestre, porque a Bíblia e a história diz que a função de um discípulo era a vida do mestre, porque a função deles era continuar o que o mestre ensinou-los, mesmo com a ausência do seu mestre. O mestre morreu, a função do
do discípulo era continuar o que o mestre ensinou. Então observem que dentro do contexto, segundo o capítulo 23 de Atos, versículo 8, salvo engano, havia uma incredulidade por parte dos escribas, sobretudo dos saduceus. Os saduceus eram o grupo influente religiosamente, o mais poderoso. Era ele que coordenava a adoração, o culto no judaísmo, porque era nele que estava o sumo sacerdote. Diz a Bíblia que eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em espírito e nem anjos. Então, quando o evangelho de Cristo vem, ele vem em um momento decisivo, quando uma nova geração de formandos, ou seja, de discípulos, estavam sendo formados dentro de um contexto pejorativo, porque tanto os saduceus como os fariseus e os próprios escribas estavam na maioria vivendo de aparência. Observem que eles conduziam as reuniões, os cultos tinham tudo bonito, os cultos seguia o ritual da lei: sangue de novilho, sacrifício de libação, sacrifício de cereais, ou seja, eles preparavam o culto maravilhosamente, o templo quase que perfeito. Então tudo tinha para ser cada dia culto melhor, mas eles estavam tão afastados do relacionamento íntimo com Deus, que os cultos começavam e terminavam e nada de sobrenatural acontecia. Por isso que muitos coxos marginalizados viviam na porta do templo e outros na beira de tanques, esperando a esperança em algo surreal, porque aqueles que foram nomeados por Deus para propagar o sobrenatural na terra perderam a essência. Então qual era o perigo? Era que uma nova geração de formandos estavam terminando e a probabilidade era continuar do mesmo jeito. Então quando Jesus vem trazendo o evangelho, observe, Jesus tinha tudo para ir em Jerusalém. Quando ele vai dar início ao seu evangelho, ele é rejeitado aos 2 anos de idade, ou 40 dias de nascido. Ele é rejeitado a 12 anos de idade, e com 30 anos ele vai dar início ao seu ministério. Lembrem que eu disse, porque dentro do Beit Talmud, do Beit Midrash, com 30 anos era que um judeu se tornava mestre da lei de Moisés. Por isso que Jesus vai cumprir diretamente a justiça. Quando ele completa 30 anos, ele entra no cenário, e quando ele entra no cenário, ele não se baseia em diploma, ele não se baseia em intelectualidade. Observe que ele vai começar entrando no Rio Jordão, e quando ele entra no Jordão, João Batista o batiza e o céu se abre, e quando o céu se abre pela primeira vez, o Espírito em forma corpórea de uma pomba desce sobre ele. Então ele vai começar o seu chamado debaixo de oração e do poder do Espírito. Então ele vai dar início, e como mestre ele precisava formar um grupo de discípulos que tivesse as características necessárias. Então era pela lógica dos recursos humanos, pela lógica ocantomaico da psicologia, era comum ele ir a Jerusalém, porque em Jerusalém estava assim de jovens fazendo o Beit Midrash, ou que estavam terminando o Beit Talmud. Então era lá que estavam os crânios, era em Jerusalém que estavam os intelectos, era em Jerusalém que estavam os capacitados especialistas em religião. Mas Joséfo diz que eles tinham todas estas vantagens, mas eles não valorizavam a honra, eles davam mais valor
valor o dinheiro do que a honra. Aí vem Jesus, em vez de ir para Jerusalém, ele fica na Galileia, aonde Jerusalém dizia é interior, a mistura com os pagãos, nunca vai sair ninguém importante de lá. Mas ele encontra alguém importante ou alguns importantes. Em vez de ir para Jerusalém, ele vai na Galileia, e na Galileia ele vai escolher como discípulos os analfabetos, iletrados, para dar continuidade depois dele. Ele vai preparar 12 homens que na ótica da psicologia não tinha de ver, não tinha capacidade de entrar neste ministério. Observem que quando ele estava se despedindo, ele mesmo disse na cara a eles: não foi vocês que me escolheram, porque os de Jerusalém tinham o direito de escolher os mestres, porque eram crânio, e isto era dado a eles. Aí Jesus disse aos seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Eu dei nome a vocês para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedirdes ao Pai, é oração, é diálogo, Ele vos conceda. Ou seja, observem que ele já fala de relacionamento. Então vem Jesus e agora forma 12 discípulos, vai pregar o evangelho. São descartados. Vejam que até aqui você não vê nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba especialista em oração, porque no Velho Testamento os judeus oravam de voz alta. Por isso que quando Ana só batia os lábios, o Eli disse: tá bêbada, porque o diálogo dos judeus com Deus até ali era em voz alta. Ou seja, agora eles não tinham experiência pelo sobrenatural. Aí Jesus vai ensinar os seus discípulos. Veja que ele vai falar de como orar, que não era ensinado. Senhor, como é que nós devemos orar? Como nós devemos nos relacionar com o Pai? Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que está no céu, Ele vai te ouvir. Ele vai ensinando os discípulos o poder da oração, o quanto ela é importante como arma de defesa e arma de ataque. Vejam que agora eles matam Jesus com inveja do avanço do contexto do evangelho. Quando eles matam Jesus, ora, era para parar a obra, porque Teudas já haviam sido morto, Judas o Galileu, revolucionários, morreram e os seus seguidores desapareceram. Então disseram: vamos matá-lo, porque se nós matarmos ele para os discípulos. Só que eles não contavam que 3 dias depois de morto, a corda da morte ia ser quebrada e ele voltaria a viver. Veja que quando ele volta a viver, restaura os discípulos e dá ordem: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Perdão a minha rapidez, para eu não passar do horário previsto, então me permita ser mais rápido ainda. Então veja que agora os discípulos vão sacudir a igreja em Jerusalém, e diferente dos ortodoxos, vai entrar oração. Veja que Atos diz que a igreja era unida na oração, no partir do pão. A oração entra como arma de defesa e arma de ataque. Então, pela oração, o sistema vai sendo degradado. Por quê? Porque diz Lucas em Atos que o
templo de Jerusalém era cheio de glamour e era excepcional, e estava lotado, vivia lotado nas 3 orações. Mas depois da oração, do derramamento do Espírito, tem agora um grupo de analfabeto que não entrava no templo. Enquanto o culto rolava lá dentro, eles ficavam no pórtico de Salomão, que era uma passagem fora do templo. Então, pelo poder da oração, o céu se abria e o poder do Espírito não caía dentro do templo, caía no pórtico de Salomão. Então, no pórtico de Salomão, Jesus batizava, Jesus curava, Jesus renovava, e muitos judeus que estavam dentro do templo saía e ia aceitar este Jesus no lado de fora do templo. Então começaram a incomodar. E disseram: vamos pará-los. E tentaram de tudo, ao ponto de Atos capítulo 4, versículo 3, Pedro e João vai ser convocado coercitivamente para testificar acerca deste evangelho, com a ameaça jurídica de serem proibidos no Sinédrio. Observem que eles tentaram mais parar, mas quando Pedro e João chegam diante dos magistrados, imagina, eu prego, muitos aqui pregam e cantam, veja chegar uma ordem coercitiva para você comparecer terça-feira no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ora, um processo deixa a gente nervoso. Agora você comparecer diante de 11 magistrados para testificar acerca deste evangelho que você prega, e se você continuar vai sofrer as sanções da lei. Então, quando Pedro e João chegam, que agora oravam, chegam cheios de ousadia diante dos magistrados, não gaguejaram. Aí diz Lucas que os magistrados, ouvindo a ousadia e vendo a intrepidez dele e sabendo que era um analfabeto, arregalaram os olhos, ficaram maravilhados e disseram: são discípulos de Jesus. Para ter essa ousadia, só eles, só quem esteve com Jesus. Aí disseram: só tem um jeito, vamos procurar alguém. Eles são analfabetos, não tem diploma, mas tem marca nos joelhos, não fala bonito, mas entende de oração. Só tem um jeito, é encontrar alguém que está terminando ou terminou o Beit Midrash, um doutor que conheça a lei de Moisés como ninguém. E quem estava com o conudo recém-recebido do maior líder religioso, mestre Gamaliel, doutor Saulo. Aí Gamaliel diz: eu tenho um jovem que é top, na minha classe ninguém é melhor do que ele. Ele entende da lei de Moisés como ninguém. Ele é poliglota, ele tem história, ele tem sangue nobre na veia. Ele é judeu e tem cidadania romana. Ele é o cara para parar com esta raça que não entende, é analfabeta e é ignorante. Aí nomeia doutor Saulo para parar os crentes. Veja que a Bíblia diz que ele agora tem autoridade sacerdotal e autoridade jurídica, com carta branca para parar os ignorantes. Ele entra em Jerusalém arrebentando com a igreja,
seja, assolando, pisando de pé e jogando muitos crentes de oração na cadeia. Ou seja, muitos afastaram da fé, mas outras não conseguiu parar, porque muitos de oração eram jogados na prisão, mas mesmo na prisão continuavam orando para Jesus tomar providência. E aqueles que tinham que fugir de Jerusalém com medo do Saulo, por onde ia passando pregando o evangelho de Jesus. Quando o doutor Saulo achou que estava no auge, a notícia chega: tem um grupo de crente orando na cidade de Damasco, e ela está pegando fogo, a oração está sendo ouvida, e Jesus está batizando, está salvando, está curando, está fazendo maravilhas. Ele vai com ódio para destruir os crentes. Ele mesmo disse que odiava essa igreja. Antes dele chegar em Damasco, a ciência diz que o sol atinge meio-dia 2 milhões de graus Celsius na sua coroa. Paulo diz que perto do meio-dia, com ousadia, com escolta policial, com fé de ofício, com autoridade jurídica e sacerdotal, para parar a igreja que orava. Aí ele entra e vai agora para Damasco. Antes de chegar em Damasco, eu acho lindo quando ele diz no seu testemunho que um brilho perto do meio-dia desce do céu, que brilhava mais do que o sol em toda a sua força. Ora, se o sol ele atinge 2 milhões de graus Celsius, um certo brilho brilha mais do que o sol, e o doutor já cai com a cara na poeira. E quando ele cai, só tem o direito de perguntar: quem tu és? Eu sou Jesus, e agora você vai ver o que é bom para você. O que é que tu queres que eu faça? Entra na cidade. Toda a estrutura do Beit Midrash, começando de 6 a 30, 24 anos de estudo no judaísmo, ele diz que deixou para trás, considerou como esterco, e agora vai dar prioridade ao poder da oração e do Espírito. Veja que ele entra em Damasco já convertido, e a Bíblia diz, Atos 9 e 11, quando Deus, Jesus vai a Ananias e diz: eu ceguei um menino que estava vindo para cá. Como é o nome dele? Saulo. Eu já ouvi falar muito dessa peça ruim. Ele já fez muito crente sofrer. Jesus diz: mas agora é diferente. Vá na casa de certo fulano, na rua tal, ele está orando. Ele já entra orando. Veja que Saulo entra na história orando, orando. Ele está orando. Vá orar por ele, que eu vou restaurar a visão. Ele não entra na história a não ser com a oração. Querem matá-lo em Damasco, não conseguem. Como coisa sem valor, descartável, ele é jogado dentro de um cesto, como se fosse produto perecível, para escapar da morte. 14 anos se passam sem ser convidado para nenhum congresso. O grande e famoso doutor, 14 anos sem ser mencionado na história. Ele tinha tudo para desistir, mas foram 14 anos de joelhos.
Quando você sai de Atos 9 e vai para Atos 13, a história vai trazê-lo como o último da fila. Veja que Atos 13 diz que estava na igreja já de Antioquia alguns importantes profetas e doutores. Olha o que é que a oração faz. Em Antioquia, na igreja, já convertidos. Agora o evangelho salva doutor e coloca profeta no meio. Então, estava orando. Você vai ver Barnabé, vai ver Lúcio, vai ver Níger, vai ver homens importantes. Até alguém da família de Herodes tinha se convertido. E por último da fila, Saulo. E eles estavam fazendo o quê? Orando e jejuando na igreja de Antioquia. Aí por meio da oração, o Espírito Santo separa ele e Barnabé para levar a mensagem aos gentios. Separado eles, me permita sintetizar, vai fazer a primeira viagem debaixo de oração. Vai passar por Salamina, Chipre, Párfo, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Termina a primeira viagem, volta para Jerusalém, capítulo 16. Vai a segunda viagem. Fazendo a segunda viagem, chega na região marítima de Troade, cidade de Troade, região frígia. Quando ele chega lá, vai pregar. O Espírito diz: não, você não vai pregar aqui. Aí à noite, sem uma visão, passa a Macedônia e nos ajude. A Macedônia já é continente europeu. O Espírito estava trazendo ele da Ásia para a Europa. E quando ele chega na Europa, primeira cidade importante é Filipe. E a Bíblia diz que todas as manhãs eles iam para a beira da praia, para a beira do rio, fazer o que? Orar, orar. Eles iam orar para Deus abrir a porta da palavra. Pela oração, alguém, uma empresária, Lídia, ouviu e viu e disse: o que esses homens fazem? Eles todo dia passam conjecturando. Eles oram a um Deus que eles creem. Aí ela é impactada pelo Espírito, pelo poder da oração. Segundo milagre, a grega, ou seja, adivinha, se converte. Terceiro, o carcereiro e a família se converte. Expulsa ele de Filipe. Ele vai passar para Tessalônica, sacode Tessalônica e chega em Corinto. Em Corinto ele vai se reunir, vai conhecer dois crentes, um casal de crentes que havia se convertido em Roma. E no auge de Roma, capítulo de Atos 18 diz que Cláudio, 49 anos depois de Cristo, 49, deu ordem que os judeus deixassem Roma. Aí Áquila e Priscila são expulsos de Roma e vão para a região grega romana, Corinto. E quando Paulo chega lá, encontra eles dois. Ou seja, observem que agora eles vão formar a igreja mais pentecostais do Novo Testamento na região da grega romana, Corinto. Agora Corinto se torna uma igreja com oração, com poder, com milagre. Ou seja, que os dons do Espírito não tinha limite. 9 dons, é a única igreja que comportava 9 dons. Ou seja, chegou errado, meu filho, vai ter que se concentrar, porque o Espírito vai revelar. Chegou frio, vai ter que pegar fogo, porque a igreja que ora não tem lugar para crente frio, tem lugar para manifestação do Espírito. 3 anos depois, Paulo diz: eu preciso voltar para Jerusalém. E nesta viagem de volta para a Síria, que ele queria passar primeiro em Antioquia da Síria, ele traz Áquila e Priscila, seus cooperadores. Quando eles chegam em Éfeso, na viagem, Paulo prega nas sinagogas dos judeus. E o poder da mensagem de Paulo agregou alguns judeus. E Paulo disse: eu preciso ir a Jerusalém. Ele dizia: demora um pouco mais com a gente. Aí Paulo disse: não, eu preciso ir.
saiu de Éfeso e vai à Síria e Jerusalém. Por isso que o texto que a gente diz, passando ele para esta região, deixou Áquila e Priscila em Éfeso. Você pode olhar aqui o texto que vocês escolheram, está selecionado entre as armaduras do crente: proteção, capacete; couraça, proteção, equipamento de proteção; escudo, equipamento de defesa; contorno, calçado, equipamento de proteção; e oração, equipamento de avanço. A arma de guerra poderosa para quebrar as correntes e estrondar as portas do inferno. Quando ele chega em Éfeso, que vai para Jerusalém, Áquila e Priscila ficam em Éfeso. Aí Lucas faz questão de dizer que enquanto Paulo estava ausente, chegou na cidade de Éfeso um jovem pregador, discípulo de João Batista. E de onde era o seu currículo? Alexandria. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, nesta época, se você quisesse ser respeitado, se quisesse ser mais honrado ainda, era só estudar na escola de Alexandria. Era o currículo mais invejável, mais desejável de quem queria seguir o contexto da religião. E Lucas diz que chega em Éfeso um menino bom. E de onde era a sua formação? Alexandria. E ele vai dizer as suas características. Ele era preparado. Ele falava bonito. Ele falava com eloquência, o poder de persuasão. Ele sabia. Veja que Lucas diz que ele sabia manejar bem. Mas só lhe faltava uma coisa. Quando Paulo entra na história, entra orando. Quando Apolo entra, entra com o diploma. Aí Lucas diz que mesmo com diploma, sendo estudioso, dedicado, conhecendo o caminho do Senhor, ele só conhecia o batismo nas águas de João. Ele não tinha essa coisinha gostosa que a gente tem. Ele não tem essa coisa que faz quem não é ser. Porque se fosse pelo contexto teológico, mesmo eu sendo formado, o Carlos não tinha me convidado. Se fosse pelo padrão de beleza, nem na porta eu estava, nem para porteiro servia. Mas tem uma coisa diferente que vem pela oração. Aí Apolo entra com intelectualidade, falando bonito, pregando bonito. Veja que ele pregava tão bonito que diz Lucas, quando Áquila e Priscila ouviram ele pregar, arregalaram os olhos. Que menino bom! Ele pregando e Áquila e Priscila se apaixonando, esperando o momento da explosão. Ele vai terminando de pregar, vai fechando os pontos e o culto frio. Aí, como a mulher não tem papa na língua, a mulher Priscila diz a Áquila, esse menino é bom, mas está faltando alguma coisa nele. Ele tem nome, tem currículo, tem instrução, mas não sabe, ele não conhece o poder da oração. Porque crente que ora é diferente. Até de boca fechada o fogo cai.
Aí a Priscila diz: vamos esperar ele terminar de pregar. E quando ele terminar de pregar, vamos levar ele para casa para dar um cafezinho a ele e falar o que é um crente verdadeiro. Diga para quem está ao seu lado: estude o máximo que você puder, mas nunca deixe que o diploma substitua a unção. Quem faz a diferença é a unção. Quando ele termina de pregar, aí Priscila e Áquila e Priscila vai lá. Talvez como hoje, qual é o itinerante que não quer um cafezinho de graça? Vamos lá para casa tomar um cafezinho? Aí eu vou conjecturar que quando ele chega, veja que ele era tão inocente, com todo conhecimento. Agora 2 analfabetos vai dar instrução do que é um crente. Olha para quem está do outro lado, só para chatear. Olha para ele e diz: nunca se meta besta, porque no dia que você se achar que é, eu vou bater na tua porta e vou dizer que você não é. Aí enquanto ele tomava o cafezinho, nas entrelinhas, aí Áquila e Priscila, diz o texto, vai mostrar a ele o verdadeiro caminho do evangelho com diligência. Ou seja, Priscila dizia: tu é bom, menino, Paulo precisa te conhecer. Veja que ele é tão bom que é comparado com Paulo. Ele é terrível, tu conhece, mas tu precisa ouvir Paulo pregar. Quem é Paulo? O doutor que se converteu ao evangelho. Mas diferente de você, ele não entrou com diploma, ele entrou com oração e jejum. Então é diferente, não esqueceu quem era. Tu precisa ver a igreja de Corinto. Precisa ir à igreja de Corinto. Se você continuar lendo, a mensagem de Áquila e Priscila foi tão forte que o pregador disse: eu quero ser cheio, eu quero ir. Aí Áquila e Priscila faz uma carta de recomendação para Corinto, dizendo: estamos enviando um menino bom, Apolo está indo aí e vai congregar com vocês. Toquem fogo nele e mostra a ele o que é ser um crente de oração. Mostra a ele. E ele vai para Corinto. Olhe para quem está ao seu lado e pregue comigo. Com todo respeito, diga: ei, irmão, dá glória. Porque se tu continuar frio, eu vou mandar uma carta para Corinto te receber. E aí tu vai ver o que é bom para nós. Quando ele vai para Corinto, aí Paulo volta da Síria para Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João. E a primeira coisa que ele pergunta é na reunião. Agora imagina o que a oração faz. 12 discípulos de João, Paulo, Áquila e Priscila, 15 crentes. Aí Paulo diz: vocês conhecem o batismo no Espírito Santo? Os 12 dizem: a gente nunca ouviu nem falar. Aí Paulo levanta as mãos e faz o quê? Ora. E a oração vem, Jesus batiza os 12. Diz a Bíblia que agora Paulo prega esses 14 crentes e vai pregar, que era o lugar de expor, na sinagoga dos judeus. No contexto de Lucas, o impacto foi grande e Paulo pregava todos os sábados. Mas passando alguns meses, um grupo de ortodoxos judeus se tornaram pedra no caminho de Paulo, querendo desfazer a fé dos crentes. Aí Paulo esquenta a cabeça. Parecia que o trabalho ia perder-se. Ele vai orar. Quando ele está orando, aí vem
um cético, filósofo grego chamado Tirano, que tinha uma escola em Éfeso poderosa. Sabendo que Paulo estava triste, mas estava orando, ele procura Paulo e diz: Paulo, eu estou sabendo que os ortodoxos estão querendo acabar o seu projeto e não querem mais deixar você pregar na sinagoga. Se liga com isso não. A minha escola está à tua disposição. Lá na sinagoga você só prega sábado. Na minha escola você não vai pagar água, não vai pagar aluguel, não vai pagar luz. Você vai pregar os 7 dias da semana se quiser. Aí diz a Bíblia que Paulo pega os crentes e leva para a escola de Tirano e vai começar a pregar o evangelho em oração e em poder. Aí o poder na oração vem. Olha como explode e suja a igreja de Éfeso. Olha o que essa geração faz. Está escrito orando. A ponto que Paulo pregava, o poder de Deus caía, que até os lenços de Paulo era levado, jogava sobre os enfermos, eles eram curados, lançava sobre os possessos, os demônios saíam correndo. E diz o texto, talvez você entenda como figura de linguagem, que a palavra do Senhor foi conhecida em toda a Ásia a partir daqui por meio de Éfeso. Agora os lenços curavam. Os lenços de Paulo que orava expulsava demônios. Aí diz Lucas que a notícia se espalhou entre os religiosos. Paulo e os crentes têm algo diferente. Aí sete filhos de um pastor presidente do judaísmo de Éfeso, carteirinha. Quem é teu pai? É o pastor presidente. Eles tinham o ofício de exorcismo. Não sei como. Eles entravam na casa do povo e mandavam os demônios saírem. E eles não saíam, pelo contexto. Aí agora, ouvindo que o lenço de Paulo, os demônios corriam, carteirinha de pastor, carteirinha de filho do presidente, ele diz: agora nós vamos usar o nome que Paulo usa. Sem isso aqui não vai dar certo. A carteirinha não vai funcionar. Aí entra na casa do endemoniado e diz: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. O demônio diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Quem são vocês? Pode ter carteirinha, meu filho, mas se não orar, vai levar surra. O demônio avança sobre eles, dá-lhes uma surra tamanha. Eles correm da casa do endemoniado sem roupa, nu em toda Éfeso, sai correndo. Esse é um dos perigos da nossa geração. Estamos falando bonito demais. Estamos prometendo muitas coisas materiais ao povo. Mas a nossa história nunca foi assim. A nossa história sempre foi de oração. A notícia se espalha. A notícia se espalha de uma forma tamanha que impacta a cidade de Éfeso.
Agora Éfeso tem uma igreja conhecida pela oração e pelo poder de Deus, a ponto que eles diziam: este Jesus de Paulo é diferente dos nossos deuses gregos. Agora o poder da oração vai aniquilar o templo de Diana, e muitos idólatras vão se render a Jesus. Muitos que praticavam a arte da magia, o comércio vivia da idolatria. Eles pegavam os livros, levavam em praça pública, queimavam. E Trump diz que era cerca o prejuízo de 50 mil moedas de prata, anos e anos de salário. Eles queimavam na praça pública e confessavam o Deus de Paulo como seu Salvador, confessavam Jesus como seu Salvador. Quer mudar a história do teu bairro, da tua cidade? É pela oração, é pela oração que as portas se abrem. O diabo tem que saber quem você é. Vocês não me conheciam. Hoje eu chego nos aeroportos do mundo, penso que ninguém me conhece. Estava na Turquia esses dias, fui fazer conexão, e vem um rapaz gritando: pastor Genivaldo. Eu digo: meu Deus, até aqui? Era um angolano, chorava porque me abraçou. Vocês não me conheciam, ainda estava no anonimato, mas eu tinha um hábito de orar no mínimo 8 horas por dia. Hoje eu não oro mais. Mas o dia que eu não orava 8 horas, eu ficava doente. Jejuava 5 dias por semana. Recebi um convite de Aracaju para pregar num congresso de uma das congregações. Preguei sábado à noite, domingo de manhã, e voltei para um lindo, foi o hotel, primeiro hotel chique que eu fiquei na história. De lá para cá já, mas foi o primeiro que eu entrei, grande, com salgão quase desse tamanho aqui. Entrei no quarto para descansar. Orei um pouquinho, digo: vou dormir que eu estou cansado. Quando eu me deitei, pastor Osivaldo, eu vi a porta, alguém bateu na porta. Quando eu abri, era a recepção. O senhor é o pastor Genivaldo? Sou. Precisamos do senhor, o que é que houve? Tem uma moça no apartamento X, está endemoniada. O marido dela está pedindo socorro e a gente soube que o senhor é pastor. É preciso orar em todo tempo, gente. O senhor vai, eu digo: fazer o quê? Pedi meia hora e fui. Quando eu bati na porta, o marido abriu. Entre, pastor. Quando eu entrei, na época, era uma das cantoras mais famosas do Brasil. Ia cantar no hotel à noite e o demônio pegou ela. Ele disse: ora, pastor, chorando. Eu nunca vi minha esposa assim. Orei meia hora, pedindo graça a Deus. Com meia hora, o demônio sai. Ela volta. Eu prego. Ela diz: eu quero aceitar o seu Jesus. Orei. Ela pediu permissão: pastor, eu já recebi o cachê, eu posso cantar? Eu digo: cante, filho. E voltei para o quarto. Eu não sabia que o show ia começar às 7 horas e o hotel ia fechar. Deitei e dormi. Passei da hora. 9h15, o interfone tocou. O rapaz está ali esperando. Me vesti. Quando eu saí do quarto, desci a escada, que entrei no corredor para dar destampo no salgão de saída, o único. Não tinha como passar. Como daqui, lá no final, tinha mais gente do que aqui. Mulheres seminuas, homens seminus, para esperar o show da cantora. Hoje eu ainda estou de azul. Naquele dia eu estava com terno preto.
a camisa preta, a gravata preta e a cara preta. A luz estava a meia luz. Eu olhei e digo: e agora? Não tem como passar. E o DJ no alto da música. Aí eu cruzei os braços e fiquei esperando o que ia acontecer. Não deu 3 minutos. Aí o DJ começou a baixar a música. E a música vai baixando. Aí o povo começou a se irritar e gritar: que é que houve? Deu problema? Porque está baixando a música. O DJ começou a tremer. E dava para eu ouvir de onde estava ele gritando: saiam da frente, abre ala, abre o corredor. Mas o que é que está acontecendo? O show já começou. Não, o ungido de Deus vai passar. Vocês têm que respeitar. Começaram a abrir o corredor. O neguinho botou o peito para frente e passei. Tem que respeitar, crente que ora, Satanás. Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. Como diz o Tocha, tem que sair da frente. A igreja de Éfeso se torna conhecida. Uma igreja que perseverava em oração. Cerca de 10 anos se passam. Entre 62 e 63 depois de Cristo. Paulo está em Roma e vai escrever a carta aos Efésios. E nesta carta, capítulo 5, ele diz: não vos embriaguei com vinho que causa contenda, mas fazendo reverência de quando a igreja começou, e cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 6, ele diz: irmão, o dia mau vem, as correntes vêm, os dardos inflamados do diabo vêm. Vocês querem vencer? Vocês querem suportar o dia mau? Capacete, couraça, escudo, contorno, e orai. É a única arma que o exército não tem, mas a gente tem. O exército usa capacete, usa coraça, usa escudo, usa contorno, usa espada. Mas o exército brasileiro, estou falando no contexto secular, não conhece o equipamento chamado oração. Mas a igreja sim, a igreja sim, é a arma que destrói os dados do inimigo, é a arma que quebra a corrente, é a arma que o inferno tem que recuar. A igreja de Éfeso passa cerca de 30 anos. Já é uma nova geração. Cerca de 90, 91 depois de Cristo. Aí o próprio Jesus vem na ilha de Patmos. E se revela a João. João escreve às igrejas o que eu vou te mostrar. E qual é a primeira igreja da lista? Éfeso. Éfeso capítulo 2, versículos de 1 a 5. Coloca aí no telão para a igreja ler. Elogios e só uma crítica.
Por favor, companheiro, Apocalipse 2, versículo de 1 a 5, para a igreja orar, para concluirmos no tema. Tem mídia? Escreva, 1, 2, 3, a igreja. Segura aí. Quase 40 anos se passaram na fundação. E ele estava dizendo: eu que tenho o controle. O controle é meu. Prossiga. Prossiga. Prossiga a leitura, por favor. Versículo 2, a igreja. Peraí. Versículo 3. A igreja bem fundada. Porém, versículo 4. Lembra-te. O que é o primeiro amor? O amor é cultivado pelo diálogo. Ele estava dizendo: vocês não oram mais como antes. O amor, a oração é o diálogo entre o crente e Deus. E aí o amor vai estreitando. Se você gosta de uma namorada ou da sua mulher, todo dia eu tenho que ligar para minha mulher 1, 2 vezes. Como é que tá, meu amor? Você está bem? Se eu não ligar, é bronca. Porque enquanto tem diálogo, tem relacionamento e vai sendo cultivado. Eles já não oravam. Veja que muitos elogiam, mas eles tinham cometido uma gafe e já não oravam como a geração que passou. E nós precisamos tomar isso para os nossos dias. Eu sou de uma geração que a gente já começava quando saía de casa. Tinha que sair cedo, senão não tinha lugar para orar. Quando a gente chegava na igreja, parecia uma panela de pressão. Não era? A 500 metros da igreja, sem som, você já viu o barulho de línguas estranhas. Entrava na igreja no período de oração, tinha ninguém sentado nem conversando, era só línguas estranhas e oração. Agora imagina como eram os nossos cultos. Tinha pregador famoso? Tinha não. Tinha cantor famoso? Tinha não. Mas os nossos cultos tinham dificuldade para terminar. Não tinha alguém falando bonito? Tinha não. Tinha muito doutor? Tinha não. Tinha crente que orava, jejuava e o poder caía. Jesus batizava no hino da harpa, gente. Eu vi com os meus olhos muitos não crentes serem tocados, pulavam a janela da igreja. Eu quero Jesus de vocês. Quantas vezes eu não vi família chegar com cadáver na igreja, dizendo: vocês dizem que Jesus de vocês faz. O pastor dizia: levanta, 5 minutos. A pessoa ressuscitava e voltava dando glória a Deus. Hoje nós estamos sendo bombardeados pelos céticos e os midiáticos que surgem, e a igreja hoje não convida mais simplesmente quem ora, é quem é famoso. Eu digo porque eu vivo isso. Está na mídia, arrasta a gente, arrasta. Mas é um contador de piada, mas enche a igreja atrás.
A Assembleia de Deus sempre foi cheia pela oração. Por isso que é tida como um bando de doido até hoje. São loucos, mas são loucos que entendem de oração. São loucos que entendem de poder de Deus. Muitos importantes me ligam: Bento, tu chegou no ápice de um pregador. Tu é exemplo para qualquer pregador, porque tu chegasse do nada. Hoje tu prega nas maiores convenções, tu prega nos maiores congressos. Eu estou aqui, mas o fuso horário ainda está na minha cabeça, que eu cheguei antes de ontem. Passei 10 dias pregando em 5 países europeus. Nem descansei primeiro, já emendei de novo. Todo mês. Então, Bento, para que tá pregando umas bíblias? Isso, gente grande. Prega coach e é bonito. A nova geração não quer saber de oração mais não, Bento. Dizem ele, nem com lenço andam mais. Eu digo, é porque você não frequenta as igrejas que eu ando. Ora, Bento, para de pregar Bíblia e Pentecoste e negócio de oração. Agora é só motivação. Muda a tua pregação, senão tu vai ficar sem agenda. Enquanto eles me pedem agenda, se eu quisesse 2027 também já estava lotado. Não é a história, não é o pregador, é a oração que faz a diferença. Aí eu digo, não, vocês não vão mudar quem eu sou até aqui. Eu vou continuar pregando Bíblia, oração, Pentecoste, porque enquanto vocês não vê, ainda tem uma geração de joelho, ainda tem uma geração que ora, ainda tem uma geração que entende de oração. Deixa eu ver o barulho dela, deixa eu ver se tem parte dela aqui, deixa eu ver. Muitas igrejas, Fábio, eu lhe digo debaixo da submissão, meu pastor, igrejas que eu sou convidado, digo isso construtivamente, não pejorativamente, que não me compete. Igrejas bonitas, dá 3 dessas, lotada, o piso dá vontade de tirar o sapato, você vê o seu rosto. Mas quando você começa a pregar a Bíblia, o bilhetinho vem. Se puder não falar línguas estranhas, não fala. Se puder não falar de Pentecoste, melhor. Prega a motivação. O bilhetinho vai ter que voltar. Mas por quê, pastor? A pandemia depreciou a igreja. A nossa igreja já não é mais a mesma, Bento. A nossa igreja está depressiva e assustada. Então essas coisas assustam. Eu digo, assusta não, pastor, mas louva a Deus que hoje, aleluia, o mês dia 2 de novembro está registrado de 2024. Eu estou na ADEP, eu estou na Igreja Pentecostal de Brasília, e aqui ainda tem um grupo de varão pentecostal que ora, não tem? Cadê o barulho deles? Diga para comigo, eu vou continuar de joelho. Deixa eu ouvir o barulho dos varões, deixa eu ouvir o barulho da igreja que ora. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe agora. Roia te caios. Allah te dá Yasiro. Allah dei vai ser. Cantare cata. Ele me price chafico. Querida. Ele me oncendeira. Mata. Allah ya chafico. Terebara. A glória é minha. Aleluia. E sempre será. E nesta noite a minha apoteose está invadindo esta casa. Estou fazendo coisas sobrenaturais no meio da minha igreja. A minha glória está sendo derramada, e vidas que chegaram no pó estou eu levantando pelo poder da minha unção. Assim diz o Senhor desta igreja: recebam o renovo da minha apoteose, recebam o renovo da minha glória.
Adore, 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 adore. É palavra, é Bíblia, é unção. Adore, adore, adore. A igreja de Éfeso persistiu. Se você pode, vira para esse crente que está do teu lado, se for do mesmo sexo. Se for íntimo, vira para ele aí. Me ajuda aqui, companheiro. Eu gosto de terminar com a igreja. Olha para mim não, olha para esse crente. Olhando no olho dele, diga: não quero nem saber como você chegou no 10º ano do Congresso dos Varões. Quero saber como vai sair dele. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair convicto que eu não posso deixar de orar, porque o segredo não está no diploma, está na oração. Diga a ele: me faz um favor, se tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu tinha parado de orar e que eu estava frio, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir, que eu vou continuar andando de joelho. Vou continuar andando de joelho. Abraça ele, abraça ele.